Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 24 do Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Eu sou o Luiz Carlos e nesse episódio conto com a colaboração na parte técnica do Márcio Levi. Você pode nos seguir no Time Rei, no Facebook, no Instagram e no YouTube. No sábado, dia 24, nós estivemos, toda a equipe do Time Rei esteve presente em Aracoiaba, precisamente na Câmara Municipal, onde nós fizemos a premiação dos melhores times e jogadores do Campeonato Virtual 2020. Tanto na categoria aspirante como na categoria titular. Só lembrando aqui que o Time Rei, ele iniciou os seus eventos desde 2017. Naquele ano, nós tivemos como campeão virtual do maciço foi o Jordão de Baturité. Também teve uma liga, a Liga Baturité, né? Só com o time Baturité, onde se sagrou-se campeão o Jordão. Na Liga Aspirante, em 2017, o campeão foi o Guarani de Capistrano. E na Copa que nós realizamos, mas somente com o time de Baturité, o campeão foi o time da Raposa. Já em 2018, o campeonato virtual maciço titular, o campeão foi o Lagoa do Velho de Ocara. O aspirante foi o Boca Júnior de Capistrano. A Copa Time Rei Maciço, quem foi campeão foi a Manga de Baturité. E a Copa Time Rei Natal foi o Guarani de Capistrano. Em 2019, o campeonato virtual, o campeão do maciço foi o Juventude de Capistrano. No aspirante foi o Barcelona de Capistrano. A Copa Time Rei Maciço, o campeão foi o Lagoa Comprida de Ocara. E a Copa Time Rei Natal foi o time Cruz de Barreira. Então, no nosso campeonato virtual 2020, na parte aspirante, nós tivemos 33 times que terminaram o evento. Começamos com mais, mas depois da pandemia, alguns times resolveram não jogar mais. Então nós terminamos com 33 times de 8 municípios. Foram registrados 480 jogos, com 894 gols. E aí, desses 894 gols, nós tivemos que se destacou o Rafael, do time Lagoa Dantas de Redenção. O Rafael foi o artilheiro do aspirante, com 27 gols. E a escolha do melhor goleiro caiu no goleiro do Barcelona. O goleiro do Barcelona é o Matheus. Foi a sua média de gol sofrido foi 0,6 gols por partida. Aí nós tivemos o Barcelona como vice-campeão e como campeão foi o Boca Juniors de Capistrano, bicampeão, né? Ele fez 79 pontos em 16 jogos. Foram 12 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.
marcou 46 gols e sofreu apenas 12, com um saldo de 34 gols, né? E o seu percentual de jogo fora foi equivalente a 93%. E aí, já falando dos titulares, nós terminamos o campeonato com 36 times de 9 municípios. Foram 500 jogos, 998 gols. Faltou apenas 2 gols para a gente completar 1.000. E aí, nos titulares, nós terminamos com o artilheiro do certame, o Jonas, da Carqueja. Jonas fez 24 gols. E o melhor goleiro, o Henrique, do time do União, com média de 0,8 gols por partida. E aí, no nosso campeonato virtual titular, o vice-campeão foi o Atlético Capistranense e o grande campeão foi o Bolas de Cima, de Ocara. Primeira vez participando e já foi campeão. Fez 75 pontos em 16 jogos, 13 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 34 gols e sofreu 13, tendo um saldo de 21 gols. E desses seus jogos, 37,5 foram os jogos feitos fora de casa. E ainda tivemos também as premiações de 2 times. Nós tivemos o Novo Horizonte de Redenção como o melhor no mês de setembro e o Putiu de Capistrano como o melhor do mês de outubro. Tivemos também as premiações dos campeões das ligas. Na parte aspirante, nós tivemos o Boca Juniors, foi campeão na Liga Capistrano, e o Aris, que foi o campeão da Liga Aracoiaba. Já na parte titular, na Liga Aracoiaba, o campeão foi o Agrovila. Então nós tivemos ali várias premiações, várias pessoas premiadas, merecedores, né, de terem recebido a sua premiação. E aqui nós que fazemos a organização do time Rei, a gente só tem de parabenizar e reforçar que cada vez mais eles se mantenham no topo. E claro, se buscarem premiações, estejam também com o time Rei. Porque nesse momento, no maciço, é o nosso projeto único que está premiando e reconhecendo os valores que os times e alguns jogadores estão fazendo por merecer. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. E aí, sem muita delonga, no domingo, dia 25, nós iniciamos a nossa Copa Time Rei Natal. Temos poucos participantes. Infelizmente, alguns times optaram por não participar, alguns justificaram, outros não fizeram, nem tinham por que justificar, simplesmente não participaram, né? Mas aí o time Rei ele vai enaltecer e agradecer aqueles que continuam com a gente ou que estão optando, como é o caso do Paulo Pereira. Paulo Pereira de Chorozinho, é a primeira vez que está participando conosco, acreditando naquilo que a gente faz. E então a gente tem que agradecer a ele, como também ao time Lagoa Comprida de Ocara, ao Arisco de Aracoiaba, o Putiu de Capistrano, Bolas de Cima de Ocara, Bom Jardim de Baturité, o time Agrovila de Aracoiaba, Bairro Central de Aracoiaba, Carqueja de Capistrano, o Atlético Capistranense de Capistrano, o time da Chapada de Aracoiaba, o Novo Gama Croatá de Redenção, o time União de Capistrano, o time Penharol de Redenção, o time Atlética Nassé de Calcaia, o time Cruz de Barreira e o Encosta da Aracoiaba. Esses são os times participantes da Copa.
o qual a gente agradece e deseja boa sorte a todos. Campeonato Virtual Aspirante. E a primeira rodada, agora do domingo, teve os seguintes resultados. Na parte aspirante: Lagoa Comprida de Ocara 1, Roma de Ocara 0. Pau Pereira de Chorozinho 2, Lagoa do Serrote de Ocara 1. Arisco de Aracoiaba 1, Lagoa Danta de Redenção 1. Guarani de Capistrano 1, Putiú de Capistrano 1. Bolas de Cima de Ocara 2, Novo Santo de Ocara 0. Bom Jardim de Baturité 2, Rio Branco de Baturité 0. Bom Jardim de Baturité 1, Rio Branco de Baturité 0. Tristões de Aracoiaba 0, Agrovila de Aracoiaba 3. Sabugo de Aracoiaba 0, Bairro Central de Aracoiaba 2. Novo Madureira de Baturité 0, Chapada de Aracoiaba 3. Novo Gama Croatá de Redenção 3, Água Verde de Guaiúba 2. Novo Bahia de Redenção 2, Penharol de Redenção 1. Flamenguinho de Caucaia 4, Atlético Anassé de Caucaia 4. E Cruz de Barreira 2, Garotos da Vila de Aracoiaba 2. Então, pessoal, nessa nossa Copa, os times são divididos por chaves. E aí nós temos as chaves dos times Maciço Oeste e Maciço Leste. Então, depois dessa primeira rodada, nós ficamos com a seguinte classificação. No Maciço Oeste, em primeiro, Novo Gama Croatá de Redenção com 5 pontos. Em segundo, Bom Jardim de Baturité, também com 5 pontos. Em terceiro, Atlético Anassé de Caucaia, 3 pontos. Em quarto, Putiú do Capistrano, 3 pontos. Em quinto, Carqueja de Capistrano, com 2 pontos. E em sexto, Penharol de Redenção, com 1 ponto. Já a chave com Maciço Leste, nós temos em primeiro Agrovila de Aracoiaba com 6 pontos. Seguido por Chapada da Aracoiaba, também com 6 pontos. E o Bairro Central de Aracoiaba com 6 pontos. Em quarto, nós temos Bolas de Cima de Ocara com 5. Em quinto, Pau Pereira de Chorozinho com 5. E em sexto, Lagoa Comprida de Ocara também com 5. Em sétimo, Cruz de Barreira com 2. Em oitavo, Arisco da Aracoiaba com 2. E em nono, nós temos Encosta da Aracoiaba, 0 ponto, porque não jogou nessa rodada. Então aqui só para ressaltar aqui quem venceu nessa primeira rodada. O time Agrovila de Aracoiaba, Chapada de Aracoiaba, Bairro Central de Aracoiaba, Bolas de Cima de Ocara, Novo Gama Croatá de Redenção, Pau Pereira de Chorozinho, Bom Jardim de Baturité, Lagoa Comprida de Ocara. Então esses times partiram na frente e os outros times devem correr atrás nesse próxima rodada, porque o campeonato é bem curto. E aí o campeão de uma chave contra o campeão da outra chave vai se enfrentar no dia 27 de dezembro. Certamente nós teremos para o time vencedor um bom final de semana, né? No final do ano, um jogo entre o Natal e o Ano Novo. Vai ser um clima bem festivo. Falando agora dos titulares. Campeonato Virtual Titular. O resultado da primeira rodada foi o seguinte: Lagoa Comprida de Ocara 2, Roma de Ocara 1. Pau Pereira de Chorozinho 2, Lagoa do Serrote de Ocara 1. Arisco de Aracoiaba 0,
Lagoa Danta de Redenção, 1. Guarani de Capistrano, 2. Putiú de Capistrano, 0. Bolas de Cima de Ocara, 3. Novo Santos de Ocara, 2. Bom Jardim de Baturité, 2. Rio Branco de Baturité, 0. Tristões de Aracoiaba, 3. Agrovila de Aracoiaba, 0. Sabugo de Aracoiaba, 0. Bairro Central de Aracoiaba, 3. Carqueja de Capistrano, 0. Atlético Capistranense, 1. Novo Madureira de Baturité, 0. Chapada de Aracoiaba, 0. Novo Gama Croatá, 2. Água Verde de Guaiúba, 1. Itapiúna de Itapiúna, 1. União de Capistrano, 1. Novo Bahia de Redenção, 2. Penharol de Redenção, 4. Flamenguinho de Caucaia, 4. Atlético Anassé de Caucaia, 1. Cruz de Barreira, 3. Garoto da Vila de Aracoiaba, 1. Então, pessoal, com esse resultado, nós temos a seguinte classificação. Times do Maciço Oeste. As chaves, nós temos em primeiro o Penharol de Redenção, está com 6 pontos. Em segundo, o Atlético Capistrano, também com 6 pontos. Em terceiro, Bom Jardim de Baturité, com 5. Em quarto, Novo Gama Croatá, com 5. Em quinto, União do Capistrano, com 3. Em sexto, Carqueja do Capistrano, com 1. Putiú do Capistrano, com 1. E o Atlético Anassé de Caucaia, também com 1. Já a classificação da chave Maciço Leste, nós temos em primeiro Bairro Central de Aracoiaba, com 6. Cruz de Barreira, com 5. Em terceiro, Bolas de Cima de Ocara, também com 5. Seguido por Lagoa Comprida de Ocara, com 5. E o Pau Pereira de Chorozinho, também com 5. Em sexto, nós temos Chapada de Aracoiaba, com 3. Em sétimo, Aristo da Aracoiaba, com 1. Em oitavo, Agrovila de Aracoiaba, com 1. E em nono, o time do Encosta, 0 ponto. Não jogou nessa rodada. Então, relembrando aqui os vencedores. Quem venceu nessa rodada? Bairro Central de Aracoiaba, Penharol de Redenção, o Atlético Capistranense, o time Cruz de Barreira, o Bom Jardim de Baturité, o Bolas de Cima de Ocara, o Lagoa Comprida de Ocara, o Novo Gama Croatá de Redenção, o time Pau Pereira de Chorozinho. Muito vencedores nessa primeira rodada. Lembrando que são apenas 8 rodadas e o vencedor de uma chave contra o vencedor de outra se encontra no dia 27. Nesse momento, se continuar assim, mas ainda estamos na primeira rodada, mas só para a gente aqui explicar como seria, o campeão do Maciço Oeste seria o Penharol e o melhor colocado do Maciço Leste, o Bairro Central. Então, baseado na primeira rodada, a final seria Penharol de Redenção versus Bairro Central de Aracoiaba. Mas ainda falta 7 rodadas, né? Para que a gente possa definir esse jogo final. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. E para a segunda rodada nós já temos alguns jogos marcados. Nós temos aqui, vai ser em Capistrano, o Atlético Capistranense versus Massapê de Itapiúna. Na Aracoiaba, Bairro Central de Aracoiaba versus Mutirão de Aracoiaba. Também na Aracoiaba, Arisco da Aracoiaba versus Lagoa do Meio de Barreira. Em Ocara, teremos Salgadinho de Ocara versus Bolas de Cima de Ocara. E em Aracoiaba, o time da Vajota Aracoiaba vai receber o Penharol de Redenção. Para quem não
não esteve presente no nosso evento de entrega das premiações, a partir de terça-feira a gente vai estar disponibilizando no nosso canal do YouTube um pequeno slide, um vídeo mostrando o que aconteceu lá. Então a gente vai estar divulgando esse link para que todos possam acessar e conhecer um pouco de como ocorreu o nosso evento, conhecer um pouco mais do projeto Time Rei. Para que nos próximos aí talvez possam prestigiar pessoalmente. Então a gente vai estar divulgando, pessoal, e é só procurar no YouTube o nosso projeto, o Time Rei. Ele, tanto no Facebook, no Instagram, quanto no YouTube, a gente está sempre disponibilizando material para que a gente possa cada vez mais divulgar os times, os jogadores que fazem o futebol, né, no Maciço de Baturité. E assim nós estamos encerrando esse episódio. Estaremos de volta no episódio número 25, que vai no ar na próxima segunda-feira. Tchau, pessoal. Miguel, e o Time Rei? Eu amo o Time Rei! Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do Maciço.